o abutre. Bem que sentir o cheiro da carne podre, pois o que resume esse cara é até onde você iria para conseguir algo. Diante da dificuldade de encontrar um emprego convencional, o jovem Louis Bloom adentra o sombrio submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles. Sua tática é perseguir crimes e acidentes terríveis, registrando tudo e vendendo as histórias para veículos que anseiam por sensacionalismo. Durante a noite em Los Angeles, Louis invade um pátio de trem e começa a cortar uma cerca de elo de corrente. Repentinamente, avista uma luz se aproximando e rapidamente esconde suas ferramentas antes de ser encontrado por um segurança. Louis finge cooperar, mas ataca o guarda para nocauteá-lo e roubar seu relógio. Em seguida, vende a cerca e tinha um capataz em um ferro velho. Após uma longa negociação, Louis tenta conseguir um emprego, mas o capataz se recusa, reconhecendo-o como o ladrão da cerca. Mais tarde, enquanto Louis dirige, vê alguns carros da polícia passarem e para ver o que aconteceu. Descobre-se que houve um acidente e um carro está pegando fogo com pessoas dentro. Joe, um cordelista, chega para gravar o incidente. Intrigado, Louis pergunta sobre o trabalho de Joe, que consiste em gravar cenas de crimes e acidentes para vender para telejornais. Louis se interessa pelo trabalho, mas Joe não o contrata. Determinado a se ingressar no negócio, Louis rouba uma câmera em uma praia e a penhora. Recebe uma filmadora e um scanner policial em troca de crédito na loja. À noite, usa o scanner para ouvir relatórios policiais e tenta gravar alguns incidentes, mas é rapidamente expulso pelos policiais. Ele finalmente consegue gravar um carjacking fatal, enfurecendo um policial. Louis segue Joe para aprender sobre negociações com telejornais e depois vende suas imagens para Nina, diretora de notícias do Canal 6. Nina compra as imagens, mas o produtor Frank se opõe, alegando que são muito gráficas. Nina convence Frank a aceitar as imagens com um aviso. Louis negocia o preço, mas não recebe tanto dinheiro quanto esperava. Nina reconhece seu potencial, sugerindo que ele invista em uma câmera melhor. Louis percebe que seu público está interessado em imagens gráficas de acidentes e crimes violentos em áreas ricas. Na manhã seguinte, vê suas filmagens na TV, sentindo-se realizado. Ele baixa o vídeo das notícias em seu computador e procura uma lista de códigos policiais online para entender seus significados. Mais tarde, ele se encontra com um jovem chamado Rick para uma entrevista. Mais uma vez, Louis usa jargões corporativos para fazer perguntas e faz Rick falar sobre si mesmo, mas acaba o contratando porque ele tem um telefone, conhece bem a área e sabe usar GPS. Louis revela que o trabalho é um estágio não remunerado, o que faz Rick protestar, já que ele está quase sem teto. Após uma longa discussão, Louis concorda em pagar-lhe $30 por noite. À noite, Louis e Rick esperam no carro enquanto ouvem o scanner da polícia em busca de um incidente interessante. Louis aproveita a oportunidade para ensinar a Rick os códigos policiais. Depois de muitas horas sem sucesso, eles finalmente ouvem sobre um incêndio e correm para lá. No entanto, Louis fica impaciente no volante e grita com Rick, que fica nervoso e dá direções erradas, chegando tarde demais ao local. Na próxima vez, Louis não grita com Rick e eles conseguem chegar a tempo. No entanto, a polícia já fechou o local e não há nada interessante para gravar. Louis se recusa a desistir e espera até os policiais se distraírem para entrar furtivamente na casa e encontrar evidências do crime. Ele reorganiza a cena para parecer mais dramática e filma tudo. Mais tarde, ele traz as filmagens para Nina, que adora, apesar das preocupações de Frank sobre a invasão de privacidade. Louis e Rick se tornam bem-sucedidos em encontrar boas histórias e gravá-las para vender a Nina. Rick encontra as melhores rotas para Louis chegar rapidamente ao local, enquanto Louis registra cada detalhe sem ser detectado pela polícia. Ele sempre assiste seu trabalho na TV e baixa todos os clipes para criar uma coleção em seu computador. Quando ele ganha dinheiro suficiente, compra uma câmera melhor para si mesmo e outra para Rick. Uma noite, eles chegam a um acidente de carro diante da polícia. Louis tenta entrevistar um dos motoristas, mas é xingado porque está tentando falar com o operador do 911. Ele investiga os carros danificados e encontra o outro motorista morto, arrastando o corpo para obter uma melhor foto. Ele grava o máximo que pode até ser mandado se afastar pela polícia. Joe percebe que Louis perdeu a mão desta vez. Mais tarde, Louis traz as filmagens para Nina, que percebe o sangue na manga dele, mas ele ignora e a convida para jantar. Inicialmente, Nina recusa a oferta de Louis, preocupada em comprometer seu relacionamento profissional. No entanto, Louis sugere que vai parar de fornecer suas filmagens de qualidade se ela disser não, deixando-a sem escolha a não ser
parecer aceitar. No dia seguinte, Joe encontra Louis e oferece a ele uma oportunidade de se juntar a uma equipe maior com várias vans trabalhando para ele. Louis recusa a oferta e ameaça Joe com violência quando ele insiste. Em um jantar com Nina, Louis admite que quer que ela seja sua amante, mas ela o rejeita, dizendo que foi apenas cortesia profissional. Louis argumenta que suas filmagens têm trazido novos espectadores para o canal de Nina e que seu contrato logo acabará, então ela deve aceitar a oferta se quiser que seja renovado. Relutantemente, Nina concorda em encontrar Louis nos fins de semana em troca de suas filmagens exclusivas. Algum tempo depois, Louis e Rick chegam atrasados a um grande incidente porque Rick comete outro erro de rota. Isso faz com que Joe e sua equipe obtenham as filmagens primeiro, o que resulta em Louis sendo ridicularizado por Joe. Mais tarde, Louis traz filmagens de crimes menores para Nina, mas ela é demitida porque seu canal rival conseguiu uma história mais importante. Sentindo-se traído, Louis decide sabotar a van de Joe. Em outra noite, Louis e Rick testemunham um acidente de carro. A situação é que o veículo é de propriedade de Joe e ele estava genuinamente machucado no acidente, sendo transportado pela ambulância. Rick argumenta que é moralmente errado filmar um companheiro de cordel, afirmando que Joe é um deles. No entanto, Louis não se preocupa com isso e se aproxima do local do incidente de qualquer forma. Joe lança um olhar furioso para Louis enquanto luta para respirar devido ao próprio sangue. Algumas noites mais tarde, Louis e Rick chegam rapidamente a uma grande mansão que foi invadida antes da chegada da polícia. Louis entra furtivamente e observa os criminosos fugindo, escondendo-se no mato para capturar seus rostos e a placa do veículo. Depois ele adentra a casa e documenta cada vestígio de sangue no chão, seguindo o rastro para encontrar todos os corpos das vítimas. Um por um, Louis se certifica de filmar cada um deles, inclusive adicionando imagens de um berço vazio com sangue suficiente para sugerir a possibilidade de haver um bebê ali. Ao encontrar o último corpo, ele percebe que o homem ainda está vivo, mas ao invés de prestar ajuda, também o filma antes de fugir com Rick antes da chegada da polícia. Eles param o carro alguns quarteirões à frente para que Louis possa rapidamente editar as filmagens dos criminosos e da vítima viva. Quando Louis traz as filmagens para Nina, ela está impressionada, mas Frank surta. Nina concorda em pagar por elas, mas Louis exige mais dinheiro e ameaça com consequências se não receber o que quer. Quando o vídeo vai ao ar, Louis observa com satisfação enquanto as âncoras mencionam sua empresa e Nina continua a dar dicas para tornar a cena do crime mais dramática. Os superiores de Nina ligam para parabenizá-la e pedir para conhecer Louis. No dia seguinte, detetive Frontieri vai ao apartamento de Louis para questioná-lo sobre as filmagens. Louis mente, dizendo que ouviu tiros e tentou ajudar, mas chegou tarde demais e começou a gravar em vez disso. Ele recorda de ter avistado uma van, mas não conseguiu capturar os rostos dos criminosos. Os detetives não estão convencidos, mas não têm provas suficientes para agir. Então, Louis pesquisa a placa do carro online e localiza o endereço de um dos criminosos. Ele e Rick esperam do lado de fora da casa, planejando capturar os criminosos saindo. Rick questiona por que Louis não chama a polícia imediatamente, mas Louis explica que quer os criminosos em um local mais favorável para uma história mais dramática. Rick fica nervoso com a situação perigosa e exige um aumento que Louis concorda em pagar. Quando os criminosos finalmente saem, Louis e Rick os seguem até um restaurante de fast food. Louis chama a polícia e fornece descrições detalhadas dos criminosos, e acrescentando que eles estão armados e oferecendo seu nome como informante. Os policiais chegam e ocorre um tiroteio, resultando em várias mortes. Louis continua filmando enquanto os policiais perseguem o criminoso ferido. O criminoso acaba atirando em Rick, o que não parece surpreender Louis. Depois que o criminoso é baleado pela polícia, Louis verifica Rick e continua a filmar. Mais tarde, ele traz as filmagens para Nina, que fica encantada com a história chocante. No entanto, Frank revela que o crime foi na verdade uma ação da máfia, não um ataque aleatório. Nina se recusa a mudar a narrativa, acreditando que a tragédia do homem comum é mais cativante. O detetive Frontieri exige as filmagens como prova, mas Nina se recusa a entregá-las sem garantias. Frontieri leva Louis para interrogatório, mas ele mantém sua história. Apesar da reprovação de Frontieri, Louis é libertado por falta de evidências. Algumas noites depois, Louis expande sua equipe e começa a buscar a próxima história sem pagar nada aos estagiários, mas prometendo não lhes atribuir tarefas que ele próprio não faria. Ufa! Bizarro, mas isso facilmente poderia acontecer, né, pessoal? É isso, se inscreva se gostou e aproveitando que gostou, deixa um like, viu? É isso, galerinha, valeu e até a próxima!